Hello galera, hello everybody, bem-vindo ao Português Facinho, Facinho com o Zé Roberto. Na aula de hoje a gente vai de crase, beleza? Se você ainda tem alguma dúvida aí como fazer uso do sinal grave, né? Que é o sinal que configura a presença da crase, se liga nesse vídeo aí para que você possa eliminar suas dúvidas. A gente vai fazer uma breve exposição, depois a gente faz alguns exercícios, beleza? Boa sorte, bons estudos, fique com Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso vídeo, beleza? Bora lá! Roda a vinheta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então galera, vamos aí à nossa exposição, como falei, uma breve exposição e logo depois a gente faz um exercício para você testar seus conhecimentos, beleza? Então o que é a crase? A crase nada mais é que a ocorrência de dois As, né? Uma A preposição mais um A artigo. Então quando você tem uma situação, uma frase em que esses dois As se juntam, você em vez de escrever os dois As, você vai escrever apenas um A e vai acentuá-lo com acento grave, como já falei, que é o acento que caracteriza a crase, né? Então observe aqui. Aqui você tem na ilustração, né, o primeiro A, como já falei, é uma preposição, né? Esse segundo A aqui, né, vai ser sempre nessa ordem. Esse segundo A é um artigo. E você tem aqui o resultado, né, que é o uso do acento grave, né, que configura a crase, como falei, beleza? Então, é facinho, facinho. É simplesmente você perceber se no enunciado, né, se na frase que você está lendo, existem condições para a ocorrência de uma preposição e também para a ocorrência de um artigo, beleza? Sempre lembrando, né, que a preposição aqui, ó, que é o primeiro A, né, ela vai estar ligada a um termo que ocorre antes dela. Esse termo pode ser um verbo ou pode ser um nome. E esse A aqui, que é o artigo, né, ele vai estar ligado a um outro nome que vai ocorrer na frente, né? Então a preposição liga-se a um termo que está anterior e o artigo liga-se a um termo que está posterior, beleza? Então essas são as primeiras informações básicas aí. Diante disso, você já percebe que a ocorrência da crase vai ocorrer sobretudo diante de uma palavra feminina ou antes de uma palavra feminina. É claro que nem sempre essa palavra feminina tem que estar necessariamente explícita. Muitas vezes ela está implícita, beleza? Ela sofreu uma elipse, está oculta, né? O outro caso de ocorrência de crase é aqui o caso da junção da preposição a mais o pronome demonstrativo aquele, né? Então você pode ter com a preposição a mais uma. Ok? Então você pode ter aqui também outro caso de ocorrência de crase, que é a junção da preposição também a com o pronome demonstrativo aquele, beleza? E aí você vai ter aqui, né, o pronome demonstrativo aqui também com a ocorrência da crase, beleza? Vamos agora ver alguns exemplos para você entender como é que isso pode ocorrer, beleza? Então, galera, acompanha aí o seguinte exemplo, né? Muito bem. Aqui você tem duas situações, né, em que ocorre um A. Acompanha aí. João entregou, né, a prova à professora. Então, João entregou a prova à professora. E você tem aqui também esse A, né? Em qual das situações ocorre a crase? Muito bem. Uma das formas mais simples, né, de você identificar se ocorre a crase, já que a crase ocorre diante da palavra feminina, é que você tem a palavra feminina professora, né? Então, qual é a dica mais interessante e mais fácil? Você vai substituir a palavra feminina por uma palavra masculina. Se ao substituir a palavra feminina por uma palavra masculina, se aparecer a expressão ao, professora por professor. Muito bem. Veja que se você substituir aqui a palavra professora por professor, automaticamente vai aparecer aqui a expressão ao, né? Veja. João entregou a prova ao professor. Então, se diante da palavra masculina aparece a expressão ao, é porque diante da palavra feminina ocorre a crase.
Porque o que é a crase, como já falei, é a ocorrência de uma preposição mais um artigo. Então, se você colocou aqui embaixo, né, a palavra professor e apareceu o a e o o, é porque você teve a certeza que ocorre aqui a preposição a e também o artigo o. Então, se no exemplo de baixo você tem preposição e artigo, no exemplo de cima é claro que você vai ter também, e nós já vimos que é exatamente isso que caracteriza a crase, preposição a mais artigo a, beleza? Agora vamos aqui para o outro caso. Aqui também você tem, como já falei, o a. E você também, se aqui você tivesse dúvida se iria ocorrer crase ou não, você também poderia substituir a palavra prova por uma palavra masculina. Então vamos supor aqui que você substitua a palavra prova pela palavra teste. Que nesse exemplo não ocorreu ao teste, só ocorreu o teste, isso é, só existe aqui um artigo, não existe a preposição, não existe, portanto, um caso de crase, beleza? Então, galera, vamos aí mais alguns exemplos, acompanhe aí a leitura comigo. Veja aqui no primeiro caso, você tem nunca mais volto àquela cidade, nunca mais volto àquela cidade. Veja que você tem aqui a palavra aquela, né? E você poderia ficar na dúvida se esse pronome demonstrativo aquele ocorre com crase ou não, beleza? Uma dica básica é o seguinte, como o uso da crase trata-se também de um caso de regência, você ia ver, né, se a palavra ou o verbo que ocorre antes do pronome demonstrativo, se ele exige a preposição a ou não. Então, muito bem, você é aqui para a frase, nunca mais volto àquela cidade. Quem volta, volta a algum lugar ou volta de algum lugar. Então, veja que tanto em volto a algum lugar como volto de algum lugar, ocorreu preposição, ou a preposição a algum lugar, ou a preposição de algum lugar. Então, o verbo voltar, ele rege preposição, exige preposição. Quando você tem aqui volto àquela cidade, você tem a preposição do verbo voltar e também tem o a do pronome demonstrativo. E aí você teria aqui a crase volto àquela cidade, beleza? Volto àquela. Agora, outra dica também para você sondar aí se existe crase ou não no pronome demonstrativo, seria você tentar colocar a preposição para. Se couber a preposição para também, é porque ocorre crase. Veja, nunca mais volto para aquela cidade. Muito bem? Então, se couber preposição para antes do pronome demonstrativo, também ocorrerá a crase. Beleza? E ainda mais uma dica. Se você quiser, você elimina o pronome demonstrativo aquela e produz a frase utilizando só a cidade. Nunca mais volto àquela cidade. Como cidade é feminino, você poderia trocar a palavra cidade por campo, que é masculino, e aí ficaria nunca mais volto ao campo. Ok? Veja também que ocorreu aí a expressão ao. Se ocorre a expressão ao diante do masculino, é porque ocorrerá crase diante do feminino, beleza? Vamos aqui para o segundo exemplo, aqui acompanha aqui o segundo exemplo, que diz assim: nunca mais faço aquela referência. Muito bem, veja que aqui, antes da palavra aquela, que é o pronome demonstrativo, você tem o verbo fazer. Então, veja, quem faz algo e não faz a algo. Veja que o verbo fazer não rege preposição a. Se ele não rege preposição, não tem como ocorrer a crase aí neste pronome demonstrativo, beleza? Por outro lado, você poderia tentar inserir a preposição para, e aí você vai ver, né, que não tem condições, que não há espaço para a ocorrência da preposição para, né? Ficaria assim: nunca mais volto para aquela referência. Veja que a palavra para aquela referência aí o não cabe, beleza? E por fim aqui, você poderia eliminar, né, o pronome demonstrativo e ver, né, se
ao substituir a palavra referência por uma masculina, você poderia observar se iria aparecer o ao ou não, beleza? Então você diria assim, ó, nunca mais faço a referência, nunca mais faço o discurso. Veja aí que diante da palavra discurso, né, nunca mais faço o discurso, não apareceu a expressão ao, beleza? Então 3 dicas aí para você nunca mais errar uma questão sobre crase, beleza? Facinho, facinho com o Zé Roberto. Vamos aqui ao último exemplo, beleza? Aqui você diz assim, João foi levado à forca. Muito bem. Então aqui você iria ver, né, se antes da palavra forca ocorre crase ou não, beleza? Veja aqui. Você poderia, mais uma vez, facilmente substituir a palavra forca por uma palavra masculina. Se aparecer o ao, é porque ocorre crase. Se não aparecer, é porque não ocorre, beleza? Aí você poderia ficar aqui na dúvida, professor, mas uma palavra masculina que seja sinônimo de forca, eu não estou ligado, você diria, não estou lembrando de nenhuma. Aí eu diria, meu amigo, você não precisa de uma palavra que seja sinônimo, não. Você só precisa de uma palavra masculina que ocupe o mesmo lugar da palavra feminina, beleza? Então veja aqui que você poderia colocar quarto, ó. João foi levado o quarto ou João foi levado ao quarto, né? Aí seria João foi levado ao quarto. Então, se ocorreu o ao diante de quarto, que é masculino, é claro que diante da palavra forca também iria ocorrer a crase, beleza? Então, ó, crase aqui, né? João foi levado à forca. Se você tivesse colocar outra palavra mais próxima, seria martírio, né? João foi levado ao martírio. Então, aqui também, nunca mais, ok? Nunca mais volto àquela cidade, nunca mais volto ao campo, nunca mais volto àquela cidade, beleza? Valeu, galera! Então vamos agora aí a um pequeno exercício para você testar seus conhecimentos aí por sua conta e risco. Beleza, galera? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal Português Facinho, Facinho com Zé Roberto. Uou!